Fala pessoal, beleza? Galera, vamos mais um vídeo? Hoje eu tenho que gravar vídeo demais da conta. Hoje acho que é o sexto vídeo que eu gravo hoje. Porque ontem eu vacilei, né? Não gravei os que deveria. Acho que antes de ontem também não. Então tem que correr atrás do prejuízo. Infelizmente eu só tô pegando bomba, tá? Eu não seleciono qual que eu tenho que fazer, porque por mim, eu pegava só o supra-sumo, né? Mas não, infelizmente não é assim que funciona. Até marcar aqui pra marcar que eu tô fazendo já. Ó, como é que é feito aqui, ó. A Lívia ou a Bruna vem e marca, né? Ou é a Lívia que escreve aqui, mas ou é a Lívia ou é a Bruna que escolhe as OS, tá? Por ordem que o cliente está cobrando, por ordem de compromisso com o cliente, né? Ah, marcou até tal dia. Então eu vou fazendo isso aqui, ó. Tá? Então eu tô nessa aqui agora, certo? Infelizmente, a maioria é placa de vídeo, né? Infelizmente, eu falo isso com pesar de verdade, porque olha aí, a quantidade de placa de vídeo aprovadas, que é tudo aprovado, tá? Notebook tem bem pouco, placa-mãe também razoável, né? Tem razoavelmente pouco, mas a maioria é placa de vídeo. Por que eu falo com pesar? Placa de vídeo, infelizmente, galera, muitas não dão reparo. Não é a maioria, mas vai. A 60% dá reparo e 40% não. E depende da semana, depende do dia. Pode variar. Mas 50% dá reparo, 50% não dá reparo. E, infelizmente, porque a maioria dos defeitos relacionados à placa de vídeo é relacionada à GPU. Tá? Não são todos, já mostrei aqui no canal recente, né, vídeos recentes. Questão de faltando resistor, componente queimado, né, PWM queimado, mas a maioria é problema relacionado à GPU, certo? Seja na solda ou seja dentro da GPU, ou até nas memórias que eu digo. E placa de vídeo se resume nisso, né? Na verdade, placa de vídeo se resume nisso. Resume em GPU. Placa de vídeo aquilo tudo ali é resto. A placa de vídeo se resume em GPU. Quando você compra uma placa de vídeo, você está comprando uma GPU. É isso, só isso, tá? É só a GPU que conta. O resto ali é besteira. Todo o design do projeto é besteira. E, infelizmente, toda placa de vídeo só tem uma GPU, né? E quando a GPU dá defeito, como é que a gente vai tirar de sucata outra GPU? Sendo que a maioria dá defeito na GPU, então é GPU dando defeito, e outra GPU que era para tirar da matriz, né, uma sucata, também é defeito. Então, acaba não dando reparo, infelizmente. E eu acabei de sair de uma R9 290 que não deu certo, infelizmente também não funcionou, já é a placa mais antiga, que eu já tinha, quando eu comecei a gravar o vídeo, gravei um vídeo e falei, ó, isso aqui certamente não vai dar certo, bem provável. E acabou não dando certo mesmo. Não é desânimo, tá? Não é desânimo, é questão de experiência mesmo. Eu fui com, ó, vamos fazer. Eu fiz o possível para fazer dar certo, tá? Com todo o empenho, tranquilidade, calma para fazer dar certo. Mas, por histórico, dificilmente essas placas resolvem. A gente tentou o que dava pra fazer, certo? E agora, a próxima OS, né, me vem uma placa-mãe. E eu amo mexer em placa-mãe, eu amo. Acho que o circuito que eu mais gosto de trabalhar é placa-mãe de desktop, placa-mãe de notebook. Mas não quando é uma porcaria de uma Z97, tá? Essas aqui eu vou falar pra você, não me dá ânimo algum. Tá aqui embaixo, né? Ó, Z97. Essa aqui não me dá ânimo nenhum de mexer, porque essa aqui é outra bomba que eu vou falar. Não adianta, quanto eu falo aqui em vídeo, tá? Não adianta. Getúlio, por que você mexe nessas placas então? Porque algumas dão certo, como eu acabei de falar, né? Vai, 50% dá certo. Essas placas-mãe aqui, esse Z97, galera, eu acho que 30% dá certo, tá? É bem pouquinho mesmo, é bem pouco, é bem pouco. Mas existe 30% que dá certo, então eu tenho que empenhar, eu tenho que fazer isso aí. Mesma coisa de placa de vídeo, né? Por que você mexe então? Porque parte delas dão reparo, então a gente vai tentar fazer o reparo delas. Esse caso aqui é um caso padrão, né? Que é o quê? Socket danificado. Olha só que surpreendente, uma Z97 que tem vários problemas, né, já relacionados. Eu não vou dizer um defeito crônico, mas tem vários problemas relacionados ao PCH, né, a erros intermitentes e que o processador, o socket está danificado, que eu não consigo nem testar ela sem consertar o socket. Olha que surpreendente, né? Bem parecido com golpe, né? Aquelas pessoas que estragam o socket e anunciam a placa bem baratinho para poder vender, porque o cara não tem como testar com o socket danificado. E aí, né? Vai lá, não, o defeito é só o socket. Pode comprar manda arrumar o socket que você vai ter uma placa zerinha funcionando 100%. E é uma mentira grande de um golpe, certo? Que as pessoas aplicam. E esse aqui não é diferente. Pelo menos no aspecto de socket danificado, tá? Do golpe eu não sei, né? Eu não sei se o cliente comprou, se ele mesmo danificou, mas olha aí. Olha o dano que tá aqui, né? Tudo detonado, esses terminais aqui também. Aqui tá torto. Cadê? Aqui tá quebrado já.
certo? Bom, primeiro procedimento que eu passei para o cliente, ele já aprovou, porque eu estou mexendo nela, é consertar esse socket aqui. Consertar, se por acaso não der certo o conserto, eu vou tentar fazer essa recuperação aqui, soldar os terminais. Se por acaso ver que não ficou bom ou que ainda tem problema relacionado ao socket, aí eu já vou fazer a substituição dele. Mas, de verdade, acredito que aqui vai dar para recuperar, tá? Não vou ter problema em relação à recuperação disso aqui não. Acredito que vai dar certo sim. Então vamos fazer aqui agora a recuperação e vamos testar essa placa, ver o que está acontecendo com ela. Eu não liguei essa placa, não testei ela, não fiz absolutamente nada porque não tem como, até consertar o socket. Vou fazer isso aqui agora. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na.
acho que foi. Vocês acompanharam aí, né, o videozinho no microscópio, tá? Tem um cara que falou assim, não é microscópio não, é lupa, o negócio é meu, chama do jeito que eu quiser, tá? Pra deixar claro isso também. Ó, seguinte, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona a questão de socket. Muita gente ainda tem dúvida, né? Assim, na minha cabeça é muito fácil entender isso aqui, mas ainda tem dúvida. Recuperação e troca de socket, tá? Tem diferença? Não, nenhuma. Só que a recuperação acaba sendo mais, entre aspas, seguro, porque socket não é um componente fácil de ser trocado. Não é igual uma GPU. Trocar uma GPU, um PCH, um processador soldado, que eu digo solda BGA, porque socket, para quem não sabe, também é solda BGA. Acaba sendo mais fácil, porque o processador, GPU, PCH, não tem plástico ao redor. E não é por questão de derreter, tá? Porque a questão do plástico, ele emborca, ele enverga, então ele não fica 100%, sabe? Então a gente consegue trocar? Sim, só que não é um serviço tão fácil ou tão seguro de ser feito. Por esse motivo, a recuperação acaba sendo sempre a melhor opção, tá? E o que importa para um socket funcionar? E por que eu não posso ligar um socket, um processador, né, com um socket torto, o jeito que estava aqui? Se um terminal encosta no outro, galera, e se for um terminal, sei lá, vai que aqui é uma alimentação do processador, que vem da fase, esse terminal, e está encostado com esse aqui, que é um sinal lógico do PCI Express, o que vai acontecer? Vai queimar, ele não tem um sistema de segurança, de alerta para isso aqui, certo? Ele vai acabar queimando ou a placa de vídeo, ou o PCH, ou o processador, tá? Ou a própria placa-mãe, né? O PCI, tá? Alguma coisa do PCI, certo? Então, isso aqui nunca pode ligar um processador, tá? Uma placa-mãe com terminal torto. Não pode fazer isso aí. Pode estar faltando? Sim, até pode faltar. Mas torto, jamais, tá? Torto que eu digo um encostando no outro. Getúlio, mas ó, torto tá esse aqui. Esse aqui tá torto então. Mas o que importa no socket são essas pontinhas aqui, ó, galera. Isso aqui é o que considera. Essa pontinha é o que fica em contato com o processador. Então, o que acontece? Ó, agora essa aqui, ó. Essa ponta aqui, ela tá caída, né? Na verdade, acho que ela tá até levantada, porque no Microsoft não dá pra ver muito bem. Porque ela entortou, né? Tava totalmente virada, né? Ao contrário. Realmente, ela tá avançada. Ela tá subindo aqui, ó, e fica aqui na ponta, tá? Porque do jeito que dá pra ver aqui, fica diferente. Então, ela tá subindo. Quando eu colocar o processador aqui, que o terminal do processador encostar e eu pressionar ele, essa ponta ela vai pra posição que tem que ir. Essa aqui certamente vai quebrar, porque essa aqui dobrou, né? Essa aqui certamente vai quebrar, mas não tem importância não. Eu vou colocar o processador, vou pressionar ele, depois eu vou tirar, sem ligar, eu vou tirar e ver como é que ficou esses terminais. Muitos se corrigem automaticamente. Ah, Arthur, esse aqui tá torto, esse aqui tem problema. Não, se tem ainda material aqui, ele tá torto, não tem diferença. O que eu faço? Eu corrijo só a ponta, igual tá aqui, a ponta tá um pouco mais para fora, para pegar o terminal do processador, certo? Então, o que faz o contato do socket com o processador são as pontinhas, galera. Então, por exemplo, tem aqui no canto, ó, tem um aqui que tá sem ponto, ó, porque, sei lá, derreteu, sei lá o que aconteceu, tá? Então, uma bolinha aqui, ó. Esse aqui certamente não vai ter contato mais. Não vai ter o contato, já se foi o contato dele, certo? Mas, como eu disse, faltar essa pontinha não é o problema. Em alguns casos pode até ser, mas é muito raro. O principal é não ter um terminal encostando no outro, certo? Isso não pode acontecer, tá? Então, eu vou conferir agora sem usar o meu microscópio, certo? E ver como é que tá, porque aí para checagem final eu prefiro olhar sem o microscópio, porque aí dá um zoom maior, né? Que eu tenho, é muito ampla a imagem aqui, então eu consigo recuar bastante desse jeito, tá? Olhando a olho nu. Eu vou conferir aqui e vamos ver o que está acontecendo com essa placa. Agora sim, eu vou ligar ela, né, se der certo aqui, obviamente, e vou testar, porque até então nem fiz isso, que eu tinha que recuperar. Eu gastei, 20 minutos, não, foi uns 20 a 30 minutos, que eu sempre acelero o vídeo, mas foi uns 20 a 30 minutos gastos nisso aqui. Se por acaso não der certo e eu ver que é um problema do socket ainda, eu já vou partir para troca direto, tá? Porque igual eu já expliquei, na mesa de cirurgia o médico não acorda o paciente para falar, olha só, que decisão que eu tomo aqui porque tive um imprevisto, tá? A mesma coisa, tá? E nesse caso aqui, se eu tomar a decisão que a recuperação não ficou legal, pelo amor de Deus, não tô me comparando com o médico não, tá? Até porque cada macaco no seu lugar, nem melhor nem pior. Eu tô dizendo que é a mesma situação, né? Para colocar mais semelhança aí para as pessoas. Então, nesse caso, se por acaso eu ver que não ficou legal ou que não tá bom, não fica bom, eu vou já partir para troca do socket direto, beleza? Aguenta aí que eu já volto. Pessoal,
temos um defeito intermitente aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com essa placa. Muito cuidado. Eu fiz a recuperação lá do socket, né? Coloquei o processador, tirei os terminais tudo intactos, assim, tudo separados, que eu digo, para nem um encostar no outro, porque depois que pressiona eu vejo se realmente um pressionou o outro, no outro ou não. E tava belezinha. Liguei, né? Aí eu coloquei o processador de novo, liguei. No que eu liguei, bipou. Tá? Ele bipou, tava sem memória, né? Ele ficou bipando por conta da falta de memória, né? O relatório normal dessa placa aqui, tá? Da ASUS. Só que eu tava sem o celular na mão, senão eu ia ter gravado o takezinho, né? Dela ligou, ficou ligada e bipando. Beleza, eu todo pimpão, opa, vai dar certo, né? Desliguei. No que eu desliguei, já fui na memória, tá? Ó, vou mostrar aqui. Já fui na memória, coloquei a memória e o que aconteceu depois que eu coloquei a memória? Isso aqui, ó. Ligar ela. Liga e desliga, tá vendo? Aí, pô, né? Tem uma coisa em curta aqui, alguma coisa deu errado, certo? Beleza. Testei em todos os slots, não saiu fumaça, nada disso. Ele fica só tentando ligar e não vai. E outra, né? Ó, se eu ligar aqui direto, isso aqui é uma dica boa também para esse modelo de placa. Ó, liguei direto. Tá ligado, tá vendo? Só que aí deixou de bipar, parou, né? Mas fica ligado, não sai fumaça, o processador não esquenta, nada. Então, assim, se tivesse alguma coisa em curto, sairia fumaça, queimaria, tá? Daria defeito. Mas nada, fica ligado. Só que ele não consegue startar. Eu, pô, né? Alguma coisa deu errado. Testei em todos os slots, testei outras memórias que eu tenho aqui de teste. Todas estão boas, mas por desencargo de consciência testei mais. E aí eu tirei de novo aqui, ó. Vou tirar, pra vocês verem como é que tá o socket. Olha aí, em relação ao que tava, dá pra vocês terem uma noção, né? Ó. Olha os terminais aí que eu recuperei. Todos alinhados corretamente, tá? Não tem nenhum ali que pega um no outro e outra. Eu fiz a medição deles ali, tem um que tá faltando a cabecinha, a pontinha, que eu vi que é terra, então não tem importância, deixar sem. E os de cima ali, tem um de cima também que é terra, não sei qual que é não, mas um que eu recuperei. Mas olha aí, tudo intacto, né? Belezinha, em relação ao que tava, ó. Mal dá pra ver, só dá pra ver porque acaba que a luz reflete diferente em relação aos outros, aí fica parecendo que tá meio amassado, mas tá tudo intacto. É aí que tá. Essa placa, um dos defeitos característicos que ela tem é esse, de ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. E hora funciona, hora não. Na hora que eu liguei a primeira vez, funcionou, né? Coloquei a memória, parou. Testei em todos os lotes, continuou parado. Tirei o processador, coloquei de novo, continuou parado, ligando, desligando. Essa é uma das características desse modelo de placa, infelizmente. O que eu posso fazer aqui? Gravar BIOS, mas duvido muito que vai resolver. Essa placa, a gente está atrelado, o principal defeito dela, que a gente suspeita, está atrelado ao PCH. Tá? O PCH é muito problemático dessa placa. Notem uma coisa, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, é só usar a lógica, a simples lógica. Uma placa que saiu da quarta geração é a única placa onde o socket é 1150. Não tem socket 1155, tem a segunda, a terceira geração, se não me engano. 1151 até quase até a 10ª geração, né? 10ª ou 9ª geração, se não me engano, certo? 1151. Mas qual socket que foi 1150? Só esse. E esse defeito aqui, ele acontece tanto em notebooks quanto em placas mães, tá? De desktop de quarta geração, onde o que é semelhante, além do processador ser quarta geração, também o PCH. Essa característica de ligar e desligar é um dos defeitos que ela apresenta. Então não tem relação com o socket. Poderia até trocar o socket? Poderia, mas não vai resolver. Tá? Agora, como eu poderia saber se ela estava apresentando esse defeito antes de fazer o socket? Não tem como, eu não conseguiria. Então eu gastei o tempo para fazer a recuperação do socket. Agora pode ligar. Outra coisa que pode fazer também, que pode ter causado defeito, aliás, vocês viram como é que os terminais estavam dobrados. Então eu tenho uma suspeita que, e vários, né? Eu suspeito que o cliente ele colocou o processador daquele jeito e ligou. Tá? Isso também pode ter causado um problema, agravado o problema no PCH, porque como eu falei, se um terminal encosta no outro, você pode ter simplesmente queimado a sua placa, tá? O seu PCH. E quando eu falo de PCH, gente, porque o PCH é o sistema mais inseguro que tem, no seguinte quesito. Por exemplo, se o PCH superaquece, ele tem um sistema de segurança, beleza? Beleza. Se o processador superaquece, tem um sistema de segurança? Tem também, ele desliga.
Só que se por acaso um outro componente gera um curto, um componente que não tem que ter essa proteção, ele queima porque não tem a proteção nenhuma. O que eu quero dizer? Se por acaso você vem, coloca um processador em um socket onde tem terminal amassado, terminal quebrado, essa comunicação vai direto para o PCH, tá? Vai direto para o PCH, passa por resistor, mas resistor como o nome já diz, é resistor, ele aguenta muito, capacitor nem se fala, também não queima assim. Só que o PCH ele não espera que seja queimado dessa forma, então o fabricante não coloca uma proteção de circuito interno. Ah, o processador está mandando um sinal duplicado aqui, desarma. Não, ele não tem isso aí, ele não tem uma proteção. Se você liga, sei lá, invertido o conector da fonte do... Aqui, ó. Você liga invertido isso aqui, ele tem um sistema de segurança. Tá? Ele vai travar, ele não vai permitir que a corrente passe. Certo? Não sei que você insista, faça a ligação direta igual eu fiz aqui, aí sim. Mas ele, de forma normal, ele não vai permitir que a corrente passe e queime. Só que quando o processador tem terminal amassado e joga esse sinal pro PCH, o PCH não tem essa proteção. Então causa a queima do PCH. Isso é meio que instantâneo de acontecer, certo? E acontece bastante. Eu acho que o cliente talvez ligou esse equipamento com um socket amassado e como deu para ver, um terminal encostando no outro. Então talvez tenha agravado o problema. Além desse defeito crônico que essa placa aqui já tem naturalmente, certo? Infelizmente, tá? Eu ainda vou mexer um pouco nela, vou regravar a BIOS e tal, mas para não prolongar muito no vídeo, eu só vou voltar se por acaso der certo, se por acaso funcionar. Mas, né, então, né, o socket ele vai recuperado para o cliente, né, talvez chegue na casa dele funcione, eu deixo claro, todos os equipamentos, todos de quarta geração, deixo claro, às vezes na sua casa pode funcionar. Se funcionar, deixa ligado até morrer, entendeu? Não desliga mais não. Mas tem chance de funcionar, como já havia acontecido várias vezes na casa de cliente. Funcionou, beleza, né? Sem problema nenhum. Mas aqui eu não consigo nem entregar. Desse jeito, e outra, né? Eu tenho que dar garantia, tenho que dar tudo mais. Se eu tivesse consertado a placa de fato. Mas nesse caso aqui eu consertei o socket. A placa em si não vale a pena. Acaba dando muito defeito. Mesmo que trocasse o PCH, é uma solda BGA, que teria um custo mais elevado por causa disso, teria que importar o chip, ainda assim tem uma grande chance de queimar de novo, porque é um defeito, entre aspas, crônico nesse equipamento. Beleza? Vou tentar mais um pouco aqui, se por acaso der certo eu volto a filmar, senão o vídeo encerra aqui. Ah, agora que eu vi... Não. Eu vou testar o processador também, tá? O processador parece ter um capacitor faltando aqui, ó. Já deve ter batido ele também, tem um capacitor faltando. Vou testar o processador também, só por desencargo de consciência, tá? Se eu voltar é porque deu bom, né? Senão que deu ruim, não tem jeito.